Boa tarde, que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma toda especial. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui. A Bíblia refere-se a Jesus como filho do carpinteiro. Em Mateus 13, 55 e em Marcos 6 e 3. Vamos ler aqui a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 13, e o versículo 55. Que nos diz aqui a palavra do Senhor. Compartilhem com outras pessoas aí a nossa live, ok? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E Marcos, capítulo 6, e o versículo 3. Mateus 6, e o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se ele. Alguns estudiosos, eles na realidade, consideram que as palavras gregas tekton, usada nestes versículos, é traduzida como carpinteiro, e que pode ter um significado bem maior, um significado bem mais abrangente. E, embora essas traduções comumente traduzam keikiton como carpinteiro, a palavra, ela tem, né? Ou pode ter um significado bem mais amplo, que envolva qualquer tipo de trabalhador que trabalhasse na realidade, que construísse, né? Ou trabalhasse com materiais como pedra, madeira ou ferro. Outros estudiosos, eles acreditam que Jesus teria aprendido o ofício de carpinteiro com seu pai adotivo, José. No entanto, a Bíblia não afirma claramente que Jesus era um carpinteiro, mas sim, ele era conhecido como filho do carpinteiro da sua comunidade. Onde está escrito na Bíblia que Jesus era carpinteiro? A Bíblia menciona Jesus como carpinteiro nos evangelhos de Marcos e Mateus, em 15:55 e em 6:3, respectivamente. E em Mateus 13:55, refere-se a José, o pai de Jesus, como tekton, que pode ser traduzido como carpinteiro, construtor ou pedreiro. E em Marcos 6:3, na sinagoga, as pessoas da cidade natal de Jesus, eles questionavam: não é este o filho do carpinteiro? E por que Jesus é carpinteiro? Naquela época, era comum que os filhos seguissem a mesma profissão que o pai e, consequentemente, herdassem suas ferramentas e também os clientes. Aí aqui já está dizendo, já tem uma outra visão, dizendo que Jesus era um carpinteiro. E na época e no local, pessoas que executavam essa profissão eram chamadas de tekton, ou seja, de artesão, mas em madeira. E vamos observar aqui, Jesus era carpinteiro. Até hoje, na realidade, saber qual é a verdadeira profissão de Jesus nos traz muitas dúvidas. José, seu pai, era na realidade carpinteiro. Ele ensinava muitas coisas para os filhos, evidentemente. E naquela época, como nós já falamos, era comum os filhos seguirem a profissão do pai. E quando Marcos 6:3 fala: não é este o carpinteiro, filho de Maria e
irmãos de Tiago, José, Judas e Simão, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Nós observamos nesse trecho que é possível ver que a profissão que Jesus teve e herdou de seu pai também era tratada como forma de menosprezá-lo. Já nesta visão aqui que eu estou explicando, alguns estudiosos estão dizendo que ele era carpinteiro. E é bem controverso isso. Vamos falar aqui sobre a carpintaria no tempo de Jesus, que era uma profissão muito importante naquele momento, naquela época. Os carpinteiros eram responsáveis por construções de casas, templos, estruturas de madeiras e também objetos de madeiras, móveis, etc. E na época bíblica, a carpintaria era considerada uma profissão respeitada e os carpinteiros eram muito valorizados devido às suas habilidades e os seus conhecimentos. Jesus, que era filho de um carpinteiro, provavelmente aprendeu a arte da carpintaria. E muitos acreditam que também ele trabalhou como carpinteiro. Veja que nós não estamos afirmando provavelmente, que é um advérbio de dúvida. E outros estudiosos, acreditam que Jesus usou essa habilidade como carpinteiro para ensinar sobre valores morais, sobre valores espirituais, etc. Por exemplo, Jesus em Mateus 7, 24 a 27, ele fala sobre construir uma casa sobre a rocha sólida. Jesus sempre usava as parábolas para nos trazer e para trazer para aquela época e também para a época de hoje ensinamentos espirituais profundos. O que é necessário, pessoal, Aqui eu tenho uma pergunta: que tipo de carpinteiro era Jesus? Ele não era um carpinteiro, ele era um construtor. Provavelmente mais trabalhava com pedra do que com madeira. Mas tudo isso são realmente ensinamentos, são situações e precisamos estudar, precisamos entender o que a palavra do Senhor nos diz. E aqui eu tenho o carpinteiro de Nazaré. Em sua oficina de Nazaré, Jesus aprendeu a exercer o ofício de carpinteiro. Aqui nós já temos também alguém explicando que ele trabalhava na carpintaria. E diante de nós estende-se a Feira de Nazaré no século I, que era um pequeno povoado, com uma sinagoga, os seus campos cultivados em terraços, suas casas construídas com pedras e locais, e onde moravam poucas famílias. E a sinagoga era o lugar em que as pessoas se reuniam para aprenderem a palavra de Deus, e Jesus entra e começa a ensinar, e o pessoal fica boquiaberto pelo ensinamento de Jesus, e eles dizem: que sabedoria que lhe foi dada, e esses milagres realizados por suas mãos. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? E, evidentemente, Jesus tenha saído de Nazaré em ocasiões apenas para ir para Jerusalém, para ir para a festa. Aqui todo o povo piedoso ia, todo judeu realmente, eles iam para a festa, e outros povos vizinhos e que iam também por motivo de trabalho. Também não há testemunho de que tenha morado em Jerusalém para estudar com os mestres de Israel. Os judeus da Cidade Santa tinham certeza de não ter o visto. Por isso que eles se admiravam. Os habitantes de Nazaré consideravam Jesus uma pessoa simples, um trabalhador como tantos outros. E aos olhos do povo a sua vida não tinha nenhum mistério. Mas, no entanto, nós observamos aí Jesus, o homem de Deus, o perfeito homem de Deus, que vive uma vida normal como qualquer pessoa. Interessante é que a vida de Jesus, ela não é mencionada. Apenas nós observamos o episódio da sua adolescência, ele ensinando lá na sinagoga, lá no meio dos doutores, que as pessoas se admiravam, e depois nós não vemos mais, na realidade,
falar sobre Jesus, a não ser quando ele começa o ministério dele, a missão dele. Mas, evidentemente, Jesus viveu como qualquer pessoa, batalhando, lutando, ajudando. E é muito interessante nós estudarmos, nós vermos todas essas coisas e aplicarmos e falarmos a coisas que nós não podemos afirmar categoricamente, mas podemos trazer deduções sobre o próprio Cristo, sobre o próprio Jesus. Logo, o estudo de Jesus como carpinteiro analisa a sua relação com o seu pai como ele vivia, como ele trabalhava, como ele fazia. É necessário que nós estudemos a palavra de Deus, tenhamos algumas conclusões, outras não podemos realmente afirmar categoricamente. A palavra de Deus não afirma que Jesus era carpinteiro, mas sim um filho de um carpinteiro. Assim nós podemos observar os trabalhos dele realizados com o seu pai José. E o sentido da palavra grega tekton, que em muitas línguas foi traduzida para carpinteiro, ela pode realmente ter muitos significados. E Jesus, ele realizou um trabalho espiritual ensinando na sinagoga. Ao invés de ser identificado como um sábio ou mestre, foi identificado como o carpinteiro. Essa posição seria significativa, na realidade, no ministério de Cristo. E podemos também jogar isso para o campo espiritual. O Senhor veio para trabalhar com homens, veio trabalhar com pessoas. E Jesus, ele exerceu o seu ministério, a sua missão, e mostra o homem cheio de raízes que dificultam o seu desprendimento. Às vezes o homem tem a consciência da necessidade de acertar, mas se vê preso por tantas coisas dessa vida, que são as raízes. A árvore precisa ser retirada da mata. E não foi fácil para o Senhor nos arrancar das raízes deste mundo, das dificuldades deste mundo, mas no plano salvífico de Deus, nós vemos o plano da redenção. E a árvore não podia ficar na mata, o carpinteiro tinha que ser forte. Era necessário tirar a árvore dali. O homem não é salvo para ficar no mesmo lugar ou na mesma posição. O projeto de Jesus como carpinteiro, no caso, simbologia, é nos trazer um novo lugar, é nos dar uma nova experiência, uma visão mais ampla do que é o reino de Deus em nossas vidas. E Jesus é o carpinteiro que tem trabalhado para nos apresentar assim diante de Deus. Eu estou falando isso simbolicamente, figurativamente. Quando a Bíblia diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, nós vemos aí essa conotação muito forte. Mas o que é importante nós entendermos, pessoal, é que, sendo carpinteiro ou não, tendo uma profissão ou não, ele é o carpinteiro que trabalha em nossos corações, nos moldando, nos ensinando, trazendo para nós cura, libertação, transformação. Há tantos momentos que nossa alma está ferida, que nossa alma está esgotada, cansada, e nós precisamos de alguém para nos moldar. E Ele é aquele que veio para nos transformar a cada dia, nos transformar a cada momento. E um dia em oração perguntou ao Senhor Jesus o porquê de tanto sofrimento nesta vida. Porque é tão difícil nos tornarmos semelhante a Ele, de amarmos como Ele nos amou, de nós
passarmos por tanto sofrimento. E a resposta dele é: eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando em tua vida. Eu tenho todas as ferramentas para a transformação. Eu tenho todas as ferramentas de um processo artesanal, de repente um processo bruto, um processo difícil. Ele pega a matéria bruta e transforma em algo muito grande, em algo muito melhor. O Senhor, Ele veio para transformar vidas. Ele junta os nossos pedaços, os nossos cacos. Agora lembro-me de Jeremias, a casa do oleiro. Olha, Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu vou mostrar para você. E o oleiro estava trabalhando, fazendo vasos. De repente um vaso se quebra onde? Nas mãos do oleiro. Ele disse: da mesma forma eu vou fazer com a casa de Israel, eu vou transformar, eu vou mudar. Hoje, justamente, queridos, na escola sabatina, da qual eu participei, na Igreja Adventista, falou sobre o processo de transformação. A transformação das pessoas. Que nós somos transformados dia após dia, momento após momento. Nós vivemos em uma sociedade em que há transformações a cada instante. As coisas que eram no passado uma coisa, hoje são completamente diferentes. E as coisas acontecem em uma velocidade gigantesca. Em uma velocidade muito grande. E muito embora ao nosso redor as coisas estejam se transformando, mas Jesus, Ele continua transformando as nossas vidas, como, entre aspas, o carpinteiro de Nazaré, nos levando a mudanças. E nós precisamos entender que somente Cristo, Ele pode transformar uma pedra bruta em um diamante lapidado. Nós éramos por natureza filhos da ira, mas o Senhor veio e nos transformou. Nós vemos, por exemplo, Atos 9, 17 a 20, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você, no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram as escamas de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Porque aí agora Saulo está mostrando o processo de transformação, o carpinteiro de Nazaré, que trabalhou na vida dele para uma grande mudança. E o Senhor Jesus, Ele tem o poder realmente de transformar vidas. Esse carpinteiro de Nazaré, entre aspas, Ele transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. Nós somos transformados pelo Espírito Santo que age dentro de nós de uma forma poderosa, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E isso acontece em um processo. Quando acontece essa transformação, nós aí já entramos num outro nível, que é o nível da santificação, e somos transformados de glória em glória à medida que nós abrimos o nosso coração e deixamos Cristo entrar em nossas vidas e fazer essa transformação. Somente o carpinteiro de Nazaré, ele pode transformar as nossas vidas em uma nova criatura. E se nós somos criaturas em Cristo Jesus, Ele que começou a boa obra em nós, isso vai sendo aperfeiçoado até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E nessa transformação, nós observamos que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, Ele vai nos transformando, Ele vai nos dando oportunidade para que o nosso caráter ele seja
modificado, transformado. Tem um livro de Tim LaHaye, chama-se Temperamentos Transformados pelo Espírito, e o Senhor vai agindo dentro de nós, o poder transformador de Jesus vai realizando curas maravilhosas em nossas vidas, curas na alma, em nosso espírito, e nós vamos aprendendo dia após dia, que quando nós nos entregamos ao Senhor, o carpinteiro de Nazaré vai trabalhando em nós. A palavra do Senhor nos diz em Jó capítulo 14, 7 a 9, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, ou no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Se a tua vida estiver pronta para o carpinteiro trabalhar, ele vai criando situações, vai regando, e nós vamos tendo uma nova experiência com o Senhor. E Ele espera que nós sejamos pacientes, amorosos, benignos. Ele espera que nós possamos mudar a nossa vida e passarmos pelo processo de transformação. Pense nisso neste momento, nesta tarde. Eu comecei falando sobre o carpinteiro de Nazaré. E eu diria que o carpinteiro, ele continua trabalhando, evidentemente, claro, trabalhando em nossas vidas, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras que saíam da boca de Jesus. Que as pessoas elas possam se admirar daquilo que está acontecendo na tua vida, daquilo que está acontecendo dentro de ti, no teu coração. E quando Jesus foi a Nazaré, ele mesmo se colocou à prova. É uma severa prova. Ele tinha ido para o lugar onde havia crescido. Ninguém tinha críticas mais severas do que daqueles que o conheciam desde a infância. E Jesus, ele quer trabalhar na minha vida, ele quer trabalhar na tua vida. Aonde você sofreu, aonde você foi humilhado, aí você vai ser exaltado. E Jesus, ele não era simplesmente filho de José, o carpinteiro. Era muito difícil para eles acreditarem que Deus fosse aquele menino que eles viram durante a infância crescer, trabalhar, estar ali. Como eu já disse, a Bíblia não fala sobre a infância de Jesus de uma maneira clara. Porém, nós temos a certeza de que Jesus, ele trabalha em nós, transformando a brutalidade cruel dentro de nós, a velha natureza que está dentro de nós. Ele faz uma obra de arte maravilhosa. E ele é um operário incansável. Todos os dias ele está trabalhando em nosso caráter. Basta apenas um toque. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, o carpinteiro de Nazaré, ele trouxe um grande impacto ao mundo com a sua sabedoria, com as suas palavras, com os seus milagres, a sua missão, o seu discurso. Ninguém jamais falou como este homem. Das palavras dele saíam curas, saíam milagres, saíam libertação, conselhos. E o técnico, na época de Jesus, era responsável para dar forma a todo o material que selecionava.
Antes de qualquer talhado ou corte, o tecton analisava que tipo de material iria usar. E o Senhor Jesus, ele pegou a nossa matéria bruta e nos transformou, e nos transforma, e nos transformará segundo o seu processo em um vaso para a glória de Deus, para a honra de Deus. Concluindo aqui, esta mensagem é uma mensagem simples. É uma mensagem que leva-nos a pensar sobre o ofício de Cristo. Mas é uma mensagem que nos induz a vários fatores. Um dos principais, transformação de vidas. Nossa vida transformada. Ele transforma a nossa vida, nos faz nova criatura em Cristo Jesus. E que você possa abrir o teu coração nesta tarde e deixar-se ser trabalhado pelo Senhor. Deixar que Jesus, ele trabalhe nesta matéria complicada, né? Que somos nós. Que temos essa natureza pecaminosa. E nesta tarde de sábado, de aleluia, ele está te oferecendo o melhor presente, a vida eterna, através dele, através da redenção dele. Cristo, ele quer habitar em teu coração, ele quer transformar a tua vida, ele quer dar para você algo novo, algo diferente. Ele quer dar para você o melhor. E qual o melhor? A vida eterna. E qual é a vida eterna? É o nosso conhecimento, é a nossa aceitação sobre Jesus, é que nós possamos entregar o nosso coração a Ele, deixar Ele trabalhar, mudar, transformar, porque quando somos transformados pelo Senhor, nós começamos a viver uma vida espiritual, uma vida no Espírito, amando, perdoando, compreendendo as pessoas, compreendendo o amor de Deus, tendo relacionamento com o Senhor. É claro, queridos, que nós não somos pessoas perfeitas, porém estamos lutando, estamos batalhando. E o carpinteiro e a cruz estão presentes aqui nesta tarde. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu não estou falando aqui, entrega-te a uma placa de igreja. Eu estou dizendo, entrega-te o teu caminho ao Senhor. E Deus, ele vai direcionar, ele vai falar o teu coração. Como é que ele fala comigo? Ele fala através da minha consciência, fala através da leitura da sua palavra. Por isso, nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ele fala através de uma criança, através de uma circunstância, através de um sonho. E que nesta tarde você possa dizer, Senhor, entra no meu coração. Ele quer entrar em tua vida, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te dar uma paz que o mundo não entende, que o mundo não conhece. Aceita o plano de Deus na tua vida, convida-o para entrar no teu lar, convida-o para preencher esse vazio que está dentro de você. Ele te oferece nesta tarde a salvação. Ele te oferece nesta tarde um convite. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Estamos cansados, meus queridos, de tanta injustiça. Estamos cansados de tanta pressão, de tanta opressão. Estamos cansados de tanta tristeza, mas Ele vem, Ele preenche. Ele preenche. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Pode ser, tem até um hino que diz, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal
escravo sim, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e amá-lo até o fim. E eu te ofereço o Cristo. Ok? Um abraço, que Deus abençoe.